nascido em 1977. Aquele menino, nascido em 77, geração X, por um triz e doente de futuro. Não aprendeu por método, aprendeu por displicência. Displicência de casa, de rua, de governo, de vizinho, de santo e de médico. Displicência de todo mundo, como se a vida fosse uma toalha molhada passada na testa. Enxuga, mas não cura. Ajudou também as escapadas dos pedais de bicicleta que se voltavam contra sua canela e faziam sangrar com encravadas que quase atravessavam os ossos do menino magrelo da periferia de São Paulo, zona leste dos bairros dormitórios de mão de obra barata, mas isso em um tempo em que ainda nem asfalto tinha. E teve professores. Ah, teve. Principalmente o de educação física, um homem de olhar curto, senhor de uma pedagogia que cheirava o atraso. No primeiro dia, ele nos entregou uma bola. Só isso. Bola e desaparecimento. O professor sempre sumia, como se disciplina fosse recreação e não saúde. Como se o corpo fosse um objeto descartável, comprado na feira do depois eu conserto. A educação física naquele tempo era uma piada sem graça. A gente corre, sua, cansa e amanhã a dor volta, reclamando juros. Mas o menino, que mais tarde chamaremos de homem, porque já é outra mentira, tinha um dom. Ele gravava o que doía, gravava com o corpo, na carne, nas articulações, memorizava-se o que se fazia e memoriza-se também o que se abandona. Ele foi aprendendo o avesso. Quando o professor sumia, a gente entendia. Isso não serve. Quando a bola era só bola, ele concluía. Movimento é linguagem. Sem linguagem a gente vira mudo. E foi ficando claro, com aquela clareza cruel que só nasce da falta. Que disciplina não é só punir, é longevidade. É criação, é inventar amanhã nas fibras do músculo. Só que a vida, para quem é desses que não tem sorte no cartão, não oferece amanhecer, oferece pancada. Ele cresceu e veio à estrada do trabalho como quem mergulha sem ver fundo nenhum. Imigrante ilegal, palavra que parece escritório, mas é fome. Era noite, fazendo fila dentro do peito. Era manhã, pedindo desculpa ao estômago. Ele estava sempre com o corpo no limite. Não por esporte, mas por necessidade. Na carpintaria, madeira tem cheiro de destino e de corte. A marra do dia a dia era serrar, alinhar, lixar, prender, demonstrar e desmontar o próprio cansaço para caber no próximo turno. E havia pressão. Pressão do patrão, pressão da cidade, pressão do medo, pressão de ser invisível e, mesmo assim, existir. Pressão de que não aparece em currículo. Pressão que estoura por dentro e a gente tenta costurar com trabalho. Porque trabalho, ao menos, dá um sentido. O resto? O resto era migalha, era ameaça. Era contrato sem assinatura. E no meio disso, ele aprendia inglês. Não como quem estuda gramática, mas como quem aprende a não morrer. Cada palavra era uma tábua a mais no chão. Cada yes era uma forma de sobreviver ao interrogatório do destino.
Ele ia pegando o idioma pelos cantos, pelas portas, pelos olhares, pelos erros, os erros que a língua não perdoa. Comia com cuidado de quem entende que cada descuido vira consequência. Ele também aprendeu a se cuidar. Aprendeu que o corpo não ensina em livro nenhum. Sentiu quando doía, quando pedia água, quando ameaçava desandar. Controlou o que não devia beber, o que não devia encher, porque tudo que não presta estava em todos os lugares. Tinha a mão estendida em esquina, tinha cheiro doce no fundo do copo, tinha convite que ardia como brasa, só hoje. E ele viu que o só hoje era uma fila longa, e a fila acabava sempre do mesmo jeito. Ele deu banana para a tentação. Não era gesto heróico, era cálculo, era decisão miúda, quase vulgar. Não vou. E esse não vou o salvou. Salvou do abismo fácil, que serve prato para qualquer um que esteja com fome demais para pensar. Salvou de virar estatística, aquela que chamam de caso, para não chamar de tragédia. E foi assim que, paradoxalmente, o menino das displicências virou responsável por si. Não responsável com pose, responsável com pulso. Ele juntava o que prestava de cada coisa, do professor que sumiu, tirou a lição do que faltava, do trabalho, tirou a lição do que sustenta, da solidão, tirou a lição do que fortalece. E foi se educando pelo corpo, como se cada movimento fosse oração, que não depende de igreja. No bairro, os brasileiros desesperados comiam miojo, como quem mastiga tempo. Comiam miojo para juntar dinheiro. E o pior é que era pior de verdade, porque o som que vinha do topo, do volume, do excesso, era uma trilha sonora de sofrimento repetido, canção falsa de felicidade, berro de alegria emprestada. O homem ouvia aquilo e pensava, com uma espécie de ternura cruel: vocês estão me mostrando o que eu não quero. Estavam todos ali, lotados de necessidade. E a necessidade sempre tenta disfarçar, sempre tenta se disfarçar de destino. Mas ele, sozinho no próprio alinhamento, adotou o rock and roll. E não foi moda, foi exílio interior. Foi uma maneira de dizer: eu escolho o som que me mantém de pé. Rock and roll era ritmo com raiva, era guitarra como tábua batendo no prego do medo, era barulho contra a monotonia da queda. Enquanto os outros, presos ao miojo e ao apelo, ele foi aprendendo outro tipo de sobrevivência, aquela que não exige humilhação do dia seguinte. Aos poucos, não de repente, mas daquele jeito que só acontece quando a gente trabalha duro todo dia. Ele foi virando casa em vez de travessia, como se fosse a própria flor de lótus. A própria flor de lótus que mesmo na lama não se mistura. A preço caro, que incluía a solidão, mas primeiro cuidou do corpo. Depois, organizou a mente. Depois, controlou o que entrava. Por fim, se tornou o tipo de homem que não espera milagre, inventa manutenção. Ele sabia que disciplina é longevidade. Sabia que a memória muscular é uma forma de profecia.
corpo guarda o que foi treinado no bem e esquece com dificuldade o que destrói. E quando finalmente olharam para ele e viram cara de quem deu certo, ele não sorriu. Porque deu certo é palavra que não esteve dentro. Ele apenas continuou. Continuou a carpintaria, continuou o inglês, continuou a vigília silenciosa do próprio corpo. Continuou a fazer, no peito e na mão, aquilo que ninguém ensinou direito na escola. Transformar displicência em lição. Fome em método. Risco em cuidado. E, em algum lugar, bem fundo, ele ainda lembrava do professor da bola que sumiu. Só que agora, o menino não odiava. Agora ele usava o vazio como martelo, batia e construía. No fundo, ele sabia que nunca foi um afegão médio brasileiro, muito embora a vida o tratou como tal. Mas ele sabia driblar, porque no fundo, o que salva não é a aula perfeita, é a resposta que a gente dá quando a aula falha. E ele deu a resposta com a própria vida. Deu banana para o que entorpece. Pegou o que fortalece e escolheu o rock como quem escolhe pulmão.